Opa, e aí? Bom, mais um vídeo, né? Hoje a gente vai para aula 3, né? Já teve aula. A última aula foi a 2,5, onde eu expliquei um pouquinho dos processos de usar a anotação, qual que é a utilidade, qual que é a finalidade, por que a gente usa a anotação. No geral foi isso, né? Não teve desafio para da aula passada para terminar, mas em compensação tem o desafio da aula retrasada, que é isso aqui. A gente vai fazer ele hoje. Eu vou explicar mais um pouquinho, dar um pouco mais de informação sobre as anotações, quando que a gente chega a usar elas e informações do tipo, né? Nada assim, nada muito diferente do que a gente já está fazendo. E por fim, a gente vai ter os desafios. Então, primeiro eu vou explicar um pouco sobre quando que a gente usa, né, esse conceito de anotação. Tem aqui minha colinha. Mas no geral a gente vai usar quando a gente quer criar algum conjunto de classes e passar algumas configurações para ela, né? Porque como vocês lembram, né, se vocês viram as aulas, essas anotações elas passam algumas configurações a mais para o nosso Java, né? Para o Spring, para ele entender o que ele tem que fazer com aquelas classes, né? O que elas vão precisar, quais métodos que elas vão precisar. Então, alguns exemplos são, no caso que a gente está fazendo, que é uma API REST, onde a gente precisa configurar cada uma das entidades, validações, etc. Aplicações que são baseadas em framework, como também é o que a gente está fazendo, que é baseado em Spring, né? E também lugares, ambientes com muitos dados ou regras de negócios rígidas. Então, tipo, quando a gente tem muitos dados e muitas regras de negócios, né? Regras de negócios rígidas, essas anotações elas ajudam a simplificar e organizar, né, todo o processo do software. Então, é um pouco disso. Essa é a utilidade dela. A gente usa nesses casos. Pode ter outros, claro. Esses não são os únicos, mas são alguns exemplos. Agora a gente vai concluir o desafio, né? Vou até deixar em vermelhinho aqui. Vamos concluir o desafio da aula passada, né? Deixa eu abrir meu VS Code aqui. Acho que vocês não estão vendo o meu VS Code, mas tudo bem. Não tem problema. Rapidinho. Vou cortar essa parte. Momento, certo. E lá vamos nós. Beleza. Aqui tá o nosso projeto. Vou até abrir ele de novo, né? REST API. REST API, eu vou abrir ele certinho agora. Pronto. Nossa REST API aqui. Vamos lá pro nosso source main. O nosso desafio, né? Eu vou deixar ele aqui em algum lugar. Deixa eu abrir um readme aqui. Vou colocar um readme aqui. Readme.md, né? Aí aqui eu vou colocar desafios. Como agora são desafios de aula de código, né? Então eu vou colocar aqui aula 2. Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Para não ter que ficar trocando de tela toda hora. Bom, a gente tem isso daqui. Deixa eu vir aqui. Cadê? Open Preview. Ele não quis colocar o checkzinho aqui pra mim. Que coisa chata. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai fazendo conforme o tempo. Beleza. Agora a gente vai criar o módulo. Agora, uma coisa que é interessante vocês fazerem quando vocês forem criar suas REST APIs ou, no geral, projetos, é separar cada coisa em pastas para ter uma organização melhor. Como a gente está criando um model, eu vou criar uma pasta chamada model, né? Vou colocar no plural também, vai do que tu quiser. Eu vou colocar no plural. Aí aqui dentro a gente vai criar uma classe. Mas, né, aqui fica a minha dica se você estiver trabalhando com VS Code. Clica em algum arquivo Java, né, alguma classe, aperta Ctrl Shift e P. Vai abrir essa aba aqui em cima. No caso vocês não estão vendo, né? Eu vou mudar aqui um momento. Aqui, ó, Ctrl Shift P. Eu acho que dá pra ver sim, só que ele não tá... Pera aí. Ctrl Shift P, New Java File, né? Ele aparece sim, perdão. Então, beleza. Agora a gente vai criar uma nova classe, né? Porque é o nosso modelo.
aqui a gente vai entrar com o nome da classe, né? Então, no caso, eu vou colocar usuário. Eu vou colocar em português, mas vocês podem colocar em inglês, na língua que vocês preferirem. Só não colocar nenhum acento, nem número, nem nada. Apenas caracteres. Eu recomendo, inclusive, comece com letra maiúscula. Não lembro se é uma regra, mas imagino que seja uma regra do próprio Java, né? Testar aqui colocar o usuário. Aí ele deixa, tá? Ele deixa. Mas eu recomendo letra maiúscula sempre, por convenção, sabe? Agora tem que renomear isso aqui também. Beleza? Foi. Beleza. Então, a gente criou aqui o nosso modelo do usuário, né? Só que tá faltando o ID, username, o nome e e-mail. Então, vamos lá. Primeiro, né? Deixa eu até me abrir minha colinha aqui, pra não falar besteiras. Primeiro, como isso aqui é uma entidade da nossa base de dados, a gente tem que colocar a anotação de entity. Só que por algum motivo o meu Java não instalou as coisas que deveriam estar instaladas aqui, né? Um momento, deixa eu... Caso vocês não esteja aparecendo, por exemplo, entity aqui, né? Tipo, não tá aparecendo aquele negócio lá. Então você vem aqui, clica em Java, né? Clica aqui nesse botãozinho aqui, Java. Clica em Clear Workspace Cache. Ele vai aparecer aqui para você recarregar e deletar, né? Então você clica aqui, né? E agora, se eu não me engano, né, se tudo der certo... ele tá instalando aqui, ó, tá ativando o Java. Porque às vezes dá um errozinho de cache, alguma coisa assim, e dá esses problemas. Agora, se você vier aqui, Entity... ele não terminou ainda. Momento. Agora sim. Vou só pegar minha garrafa d'água. Aí, ó, agora sim aparece o Entity, né? Que a gente tá tratando de uma entidade. Então, é importante a gente colocar Entity. Agora, outra coisa. Outra anotação. Table. Como isso aqui vai ser uma tabela da nossa base de dados, o que você pode fazer é renomear ela. Tu pode colocar o nome que tu quiser. Então, ao invés de ele usar o mesmo nome, tipo, o nome da classe, você pode mudar isso aqui. Então, vou colocar um name igual a usuário, né? Mas é uma boa prática tu fazer de outro jeito. Pelo menos eu faço desse jeito. Se você preferir, pode deixar assim, vai funcionar. Mas eu faço assim, ó. Eu coloco um public static final string table name igual. Aí aqui eu coloco o nome da nossa tabela, que no caso vai ser o usuário. No caso, como o nome é o mesmo daquilo ali, tu não precisa fazer isso aqui. Eu faço porque eu acho que fica mais organizado, sabe? No caso, não dá pra colocar só table name, tu tem que colocar usuário, né? Porque vai estar na classe usuário.table name, entendeu? Beleza. Agora a gente tem configurado que vai ser uma entidade e tem configurado o nome daquela tabela. Agora a gente vai adicionar os nossos atributos, né? Todos eles vão ser privados, claro, né? Private long ID, né? Porque a gente tem vai ser um ID. Eu coloco long porque o ID ele pode ficar enorme, né? Private string. Deixa eu deixar isso aqui e fechar isso aqui, não precisa, tá? Private string. Username, né? Username. Desculpa, mal tava em cima e errei. Private string. Nome, né? Pode colocar outra coisa. Username seria tipo um apelido, né? Se não quiser deixar tudo em português, vou deixar tudo em português para facilitar a leitura de vocês. Private string, só para mostrar que tipo não faz diferença se você tiver esses nomes aqui, eles não fazem diferença. Se eventualmente fizer diferença, der algum erro, aí eu aviso, mas até o momento não importa. Se você, né, só para mostrar isso mesmo. Mas é uma boa prática se você estiver trabalhando com isso já colocar tudo em inglês, né? Então tô deixando em português só pro vídeo só, né? Então, se vocês estiverem mexendo isso aqui, fazer um pra vocês, não tem problema não deixar em português, mas, né? Tentem se atentar a saber colocar em inglês também, caso precise. Enfim, isso aqui por si só, ele já vai criar uma tabela. Porém, o nosso Spring não vai reconhecer que esses aqui são as colunas da nossa base de dados. Então, a gente tem que adicionar um column aqui, uma anotação column. Aí aqui a gente vai vendo que tipo as nossas anotações vão estar fazendo as configurações, entendeu? Beleza, colocou o column, né? Eu já tava me precipitando aqui.
você pode dar o nome daquela coluna também. No caso, eu vou colocar ID nessa coluna aqui. Outra informação que vocês podem passar é se aquela informação vai ser única. Se aquele ID ele não pode se repetir, né? Que é o que acontece nesse aqui, né? Agora a gente vai pro apelido. Column. Né? No caso, vou colocar o nome de apelido mesmo. Vou deixar tudo assim. Uma outra coisa que vocês podem fazer de configuração. Eu acho que ficou mais alto meu áudio do nada. Enfim. Outra configuração que vocês podem fazer é em relação ao tamanho que aquela variável pode ter, né? Senão você poderia ter um apelido que ia ser tipo... assim, sabe? Infinito. Ia crescendo. Então, tu pode fazer o seguinte. Vem aqui e coloca um size. Size. Não, na verdade size não. É length. Confundi. Eu vou colocar 30, né? Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Aqui... vocês podem colocar essa outra função, essa outra configuração, que é o new label. Isso aqui vai permitir ou não se aquele valor vai ser nulo ou não. Como a gente não quer que o usuário coloque o apelido que vai ser usado para fazer login, coloque vazio, então a gente vai colocar isso aqui como falso. Então esse dado precisa estar preenchido. Uma última configuração é único também, porque eu não quero que mais de um usuário tenha o mesmo login. Senão vai dar problema no acesso, entende? Agora a gente vai pro column do nome. Isso aqui, a gente vai colocar name, o nome, né? O tamanho do nome, ele pode ser um pouco maior, mas ele ainda assim não pode ser infinito, senão, né? Vai acabar dando muito problema. E eu também não quero que o nome seja nulo, né? Não quero que ele seja vazio. Então a gente vai colocar um falso aqui também. E por fim, o e-mail. O e-mail, ele pode ser um pouco maior, mas eu também não quero que ele seja infinito, né? Então, a gente vai mudar o tamanho dele. Length igual a... vou colocar um 120 aqui. Eu acho que é... na verdade, eu esqueci da senha, né? Não tinha senha aqui no desafio. Me perdoem. Mas precisa da senha também, então... senha... tava seguindo minha colinha e ela colocava a senha como 120. Enfim. Mas tudo bem. Se vocês conseguiram fazer, mesmo com esses 4, já é o suficiente, sabe? Tipo, ter colocado uma senha agora tá de boa. Enfim. Agora a gente vai vir aqui. Vou até colocar já column, né? Name. Senha. Length, eu vou colocar 120 caracteres. Né? Se vocês não quiserem, vocês não precisam colocar um limite no tamanho das variáveis. Eu tô colocando, isso aqui só funciona para strings, né? Eu tô colocando porque eu acredito que fique melhor, sabe? Para não ficar lotando o armazenamento, o usuário não poder ficar colocando 200, 500 caracteres no nome, sabe? Porque não é um negócio que vai acontecer. Mas aí, se acontecer, provavelmente é porque alguém fez alguma burrada. Ou é porque, sei lá, alguém mal intencionado tá querendo fazer alguma coisa, sabe? Então, eu acho que isso é uma boa medida, não só por segurança, mas também para evitar erros, sabe? Enfim. Tudo isso aqui preenchido, né? Das colunas. Agora, a gente vai fazer uma outra configuração, que é uma configuração adicional de tamanho, tá? Você vai ter uma dupla verificação de tamanho, que é o size. O size você vai definir o mínimo e o máximo. Então o mínimo do apelido é 3 e o max eu vou colocar como 30, né, porque é o que tá ali em cima. O mínimo do nome eu também vou colocar 3, né, porque na verdade do username eu vou colocar 6, né, porque enfim. Aqui o size. Aqui o min eu vou colocar 3, porque pode ter alguém chamado Ana, mas não tem ninguém não conheço nenhum nome que tenha só 2 letras. Até Ana mesmo, vai ter Ana alguma coisa, mas eu vou deixar a pessoa colocar só Ana, por exemplo, se ela quiser. E o max, né, vai ser o que tá ali, 60. Na senha, né, size, vou colocar um min de 6 também e um max de 120. E no e-mail eu vou colocar um min de 7. Eu não me recordo porque eu escolhi 7, mas eu vou colocar um min de 7, né? Min de 7. E o max
de 30, né? Como tá ali. Enfim, com isso a gente tem configurado a nossa tabela e algumas verificações a mais de tamanho para não ficar colocando informação não tamanho suficiente, né? Pequena demais e nem grande demais. Agora, peraí, tomar uma água. A gente vai adicionar outra informação, que é para impedir que uma variável entre vazia, né? Para ter uma outra verificação. Claro, isso aqui já vai impedir que ele tenha o tamanho, mas ela também não pode estar vazia, não pode ter nenhum caractere, sabe? Tipo, só caractere vazio. Então, para isso, a gente vai adicionar esse not blank em tudo que tiver string. Tudo que for string, a gente vai adicionar um not blank. Porque ele não pode estar vazio nem nulo, né? Como se vocês viram a aula passada, eu expliquei qual que é a utilidade do not blank, né? Enfim, tá aí not blank em tudo. Agora, uma última configuração que a gente precisa fazer é no ID, né? A gente já tem aqui as tabelas configuradas, mas a gente não tem a configuração, a gente não setou, não falou pro nosso Spring, ó, essa variável aqui, ela é o nosso identificador, é ela que vai ser responsável por, ela que vai ser o ID do nosso usuário. A gente não fez isso. Então, para isso, a gente primeiro coloca a anotação de ID, se vocês se lembram da aula, vocês, né, eu mencionei ela. Outra coisa, a gente vai colocar um generated value, né, que é outra notação que eu expliquei, né. A estratégia vai ser a que eu expliquei lá, que eu falei que eu prefiro, mas tem essas outras aqui se vocês quiserem, né. Enfim, se quiserem testar, né. E eu esqueci agora de uma última informação, é que eu não quero que essa senha, porque quando a gente for retornar os dados do usuário para ele num JSON da vida, ou vai retornar para, sei lá, consulta, eu não quero que a senha vá junto, porque senão é falta de segurança, certo? Então, para isso, né, eu vou colocar um JSON property, né, que é para modificar alguma propriedade do JSON essa variável, né, dessa propriedade. E aqui a gente vai mexer com acesso. Aí a gente vai colocar acesso de novo, né? Access aqui. Ponto o read only. Não, é write only, né? Porque eu só quero escrever. Eu não quero ler essa variável. Ela vai ser apenas escrita. Não vai ser de leitura. E assim a gente tem a nossa variável, nosso modelo de usuário configurado e todo ajeitadinho. A aula ela vai ter um pouco menos de conteúdo, né? Essa aula de hoje, né? Se você chegou aqui, essa já é o final da aula. Vou até marcar aqui os xzinhos aqui, x. Opa, x. Não, z não. Aí. Se você chegou aqui, beleza, você já tá no final da aula. Como eu disse, essa aula vai ser um pouco menor. Eu esqueci de avisar no começo, mas avisando agora, ela é um pouco menor, porque o próximo desafio, ele vai ser um pouco mais complexo, né? E eu queria deixar uma explicação sobre como eu faço os modelos, para ficar um pouco mais fácil de fazer o próximo desafio, porque o próximo desafio, né? Vamos chegar aqui agora para o nosso Obsidian, né? Momento. Aí, ó, Obsidian. Enfim, como a gente ia dizendo, concluímos isso aqui. Cara. Aí, concluímos. Então, posso fechar isso aqui e mudar para verdinho. Agora, a gente vai para os desafios daqui. Como eu disse, eles são um pouquinho extensos. Mas não precisa ficar com medo, né? Porque não é nada do que vocês já não tenham feito. No máximo, isso daqui, ó, esses aqui talvez vocês não saibam como fazer. E tudo bem, eu recomendo que vocês procurem, né, como vocês podem fazer. Mas, resumindo o desafio de agora, né. Pera aí, deixa eu dar um... Por que ele tá ficando assim? Não entendi. Aí, beleza, enfim. O desafio de agora, ele se resume na seguinte coisa. O que eu tô fazendo? Tá. Você vai criar um modelo da receita ou da outra classe que você tenha criado no seu sistema. Você vai criar os outros dois modelos, porque como eu disse, a gente vai
seguindo numa direção de ter três models e eles se interagindo entre si. Então, você vai criar esses outros dois modelos. Eu aqui dei uma sugestão do que vai ter no módulo de receita, no módulo de ingrediente. Você pode adicionar, remover coisa, pode deixar só o nome se você quiser, mas algumas coisas vão precisar ter, né? Enfim, deixa eu ver quanto tempo que a gente tem. 20 minutos? Tá bom, dá pra terminar aqui. Então, aqui vai ter o módulo da receita, ele vai ter um ID, né? Vai ter um nome, uma descrição, o tempo de preparo, que vai ser um int, vai ser o tempo em minutos, ou seja, 20 minutos, 90 minutos, 120 minutos, independente, né? Se for 3 horas, vai ser em minutos. Depois a gente pode fazer uma conversão na hora de consumir no forum change, mas vou deixar no nosso banco de dados em minutos, para facilitar, né? Não ter número quebrado, não ter tipo 0,5 horas, sabe? Então, é isso. O modo de preparo, que vai ser todo aquele textão do modo de preparo da receita. A dificuldade, que no momento a gente vai deixar como string, mas no futuro a gente vai converter para enum, tá? Deixa até anotado lá para não esquecer isso aqui. Mas vocês podem fazer como string por enquanto, porque talvez vocês não saibam como usar enum, não sabem como vai funcionar. E a gente vai deixar isso para um futuro. Vai ter uma classe usuário, né? Vai ter uma propriedade que vai ser o usuário, que vai ser o dono daquela receita. E vai ter uma lista, né? Vai ter uma lista de ingredientes. É uma lista ingrediente aqui. Ele não aparece por algum motivo aqui. Deixa eu dar um espaço aqui. Uma lista é uma lista. É um list, né? Do Java, que é um tipo de variável. Né? E cada item daquela lista vai ser uma instância de ingrediente, né? Então é isso aqui que é o nosso modelo de receita. E o modelo de ingrediente, ele vai ter um ID, um nome, a quantidade, né? Que é a quantidade necessária do ingrediente em unidades inteiras. Então, tipo, isso aqui vai ser para ter informação aqui do ingrediente. Isso aqui não é tipo, não vai ter uma entidade. Desculpa, peraí. Achei que ia espirrar. Enfim. Isso aqui é para saber quantos, sei lá, se for, por exemplo, ovo, né? Quantos ovos vão precisar nessa receita, né? Na instância vai mostrar isso. E a unidade, né? Se vai ser grama, se vai ser ml, se vai ser unidade mesmo, coisa do tipo. Isso aqui vai servir para quando a gente estiver falando de ou trigo ou leite, etc. E também vai ser um enum, né? Mas como eu disse, vai ser alterado mais tarde. Então vocês deixem como string mesmo. E é isso. E essa aqui vai ser a relação neles, entre eles. Vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser a relação entre receita e usuário. Isso aqui vai ser a relação entre receita e ingrediente. E esse é o desafio, né, da aula de hoje. Ele é um pouco extenso, né? Mas podem fazer na calma aí, sem pressa. Não vai tirar. Não vai morrer não se demorar um pouquinho pra fazer. E se não conseguir fazer nada, tudo bem. Mas eu acredito que com o vídeo de hoje, ao menos, isso daqui e isso aqui inteiro vocês conseguem fazer. No máximo esses dois aqui. Mas isso aí vocês podem pesquisar, recomendo inclusive. Pergunta pro GPT, o que vocês acharem melhor. Se perguntar pro GPT, eu recomendo que vocês entendam o que ele tá fazendo. Não só peçam para ele resolver, pergunta para ele em um contexto diferente. Pedir para ele como que você faz isso, mas sem você explicar exatamente o que você tá fazendo, para você tentar entender. E é isso. Essa é a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai chegar e resolver isso aqui, né, e passar pra frente. A aula teórica agora eu não lembro quando vai ter, porque eu tô fazendo aula a aula, né? Não tenho todas as aulas já roteirizadas, né? Eu falo roteirizado, mas é tipo, eu não escrevi todas as aulas, então a gente vai indo aos poucos, né? Enfim, muito obrigado pela atenção. Tamo crescendo, hein? Tá ficando bonitinho. Enfim, como eu ia dizendo, muito obrigado pela atenção. Até um outro dia. Falou!